Fala galera, tudo bem com vocês? Eu acho que eu já devo estar ao vivo. Tem alguém entrando aí? Boa noite a todos, senhor Antônio Guerra. O senhor enviou uma questão para nós, vamos responder ao final. Se tiver mais pessoas que quiserem enviar questões, podem ir enviando. Estamos aguardando o Dr. Glauber entrar. Em breve teremos, se Deus quiser, já está em fase de edição os vídeos do curso online. Mas aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Ô Washington, meu querido colega de turma de Direito Militar, é um prazer ter você aqui junto conosco. Dr. Glauber, acabou de entrar aqui. Perfeito. Doutor Glauber, quanto tempo? Tudo bem com você? E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente se conheceu na Academia do Júri, né? Na Confraria Criminal em Minas Gerais, Contagem, não é mesmo? Contagem, isso mesmo. Foi uma grande satisfação conhecer o senhor. Até porque eu já seguia você nas redes sociais, sempre polêmico, porque o nosso direito criminal é polêmico, como tudo inerente a ele, né? E a gente se deu super bem, um dos melhores amigos que eu fiz aí em Minas Gerais. E hoje poder dividir essa live com você é uma grande honra para mim. Agradeço desde já a possibilidade, viu, irmão? Bom Você tá me demais. Foram ouvindo? 3 dias lá, né, de aprendizado com Lucas Sá, Zanoni. Foi top demais, que é a confraria que Professor temos. Zazai. Isso mesmo. Zazá é meu mentor. E como é que estão as coisas aí? Estão melhores? Você atua muito no tribunal, no direito de crimes do tráfico, né? Lei do É a toque. lei de drogas, né, legislação especial também. Então tem a demanda que é maior, mas acaba que hoje em dia o tráfico às vezes está vinculado a homicídios, então É verdade. aparece também em tribunal do júri, É tanto verdade. sumariante quanto plenário. É Inclusive, verdade. já tem marcado aí sumariante para o dia 4 e plenário para o dia 12 de setembro. Ah, então a primeira fase que você vai no dia 4. Dia 4, a primeira fase. A gente estava estudando aqui agora, né? O pessoal do escritório lá, Larissa, Pedro, Rodolfo, sobre a primeira fase do júri. Que é bom a gente também colocar hoje em pauta aí alguns aspectos importantes. Entendi. Eu vou ter um júri dia 5 de setembro em Piracicaba, interior de São Paulo, uma cidade de 30 quilômetros de distância da minha cidade americana. E ali vai ser realmente o plenário já, né? A gente vai ter um trabalho com um caso de duplo, na verdade é um homicídio qualificado consumado e um homicídio qualificado tentado. A gente pode até falar um pouco sobre esse caso, mas eu prefiro não, porque ainda vai acontecer, né, esse júri. Então eu prefiro contar depois como foi do que antes, né, contando aí a estratégia da defesa, até porque podemos ter até pessoas envolvidas no processo aqui assistindo que seria um tanto quanto indelicado. Glauber, vamos conversar um pouco a respeito de Tá como travando começa. bastante aí, tu percebeu? Tá travando aí para você? Como é que tá o seu nível de internet? O seu sinal tá legal? Tá travando um pouco, viu? Tá legal. Bom, vamos seguindo. Espera aí que Ah, eu vou mudar o vídeo aqui. Deixa eu mudar. você tá no escritório ainda? Fiz você ficar até tarde da noite no escritório hoje, doutor? Não, tô em casa já tá estudando em casa. Tô em Ah, tá em casa. casa. Eu tô no hotel. Daqui amanhã eu vou participar de um congresso de Tribunal do Júri aqui em São Paulo. E então vim mais cedo para poder amanhã acordar cedo e já ir direto para o congresso. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá, o sinal tá
Tá fraco agora mesmo, né? Tá me ouvindo? Voltei, voltei a te ouvir. Perfeito. Doutor, um júri começa, quando fala a palavra está com a defesa, começa no 7-0 contra nós, não é mesmo? É isso aí, tem que reverter a situação, né? Hoje em dia, o que era antigamente, sob o princípio da inocência aí, virou o contrário, né? Começa lá com a condenação praticamente, 7-0. É verdade, é verdade. Aí vai desenvolver, vai ser do rebolado do advogado conseguir converter pelo menos 4 dos 7 jurados, né, para o nosso lado. É, você conquistar todos, né? Você faz igual a Alemanha faz, né? 7, pode ser 4. É verdade, é verdade. É, não precisa Temos 4 aí unanimidade, para o importante é garantir. soltar. O importante é dar Isso certo a aí. tese defensiva, né? Porque hoje É. impera o que a gente chama de lei da Atena, né? As pessoas estão acostumadas a querer ir lá e fazer justiça, mas nem sempre justiça é condenar. Justiça é dar o certo, né? De acordo com os fatos, aplicar a lei, não é mesmo? Principalmente o Ministério Público, né? Promotor de justiça, ele não é promotor de acusação. Então ele está ali para fazer justiça. Se não tiver prova nos autos, ele tem que pedir a absolvição, né? E você vê isso com frequência? Porque eu não vejo. Eu só Até vejo ontem com eu vi um. frequência promotor pedir absolvição quando ele herda o processo de alguém. Não, mas Entendeu? aqui está tendo alguns promotores mais jovens que estão fazendo isso ultimamente. Os Mas é conservadores certo. mais O cara velhos não vai estão com o vendo isso, não. processo até lá. Ele chega com o processo no tribunal do júri, ele levou até lá, e você se Né? firmar, ele levou até lá, e aí chega lá e ele pede absolvição. É certo isso? Totalmente errado, né? Então isso aí tem que ser resolvido na primeira fase. Acabar com essa questão do indúbio para societar e ser indúbio para o réu também. A primeira fase, o júri, né? Olha, O erro está aí. dia 1º de outubro eu vou ter um júri. Eu não vou falar comarca até para não revelar quem é o promotor. Mas eu vou ter um júri nessa comarca em que eu ganhei na primeira fase, na sumariante, né, na primeira fase do júri, e o promotor recorreu, entrou com recurso interdistrito em cima de uma testemunha fraca, drogada, que não sabia nem falar o próprio nome. Aí ele conseguiu reverter no Tribunal de Justiça para ter o plenário. Vai ter o júri agora, a menina estava internada, ela não consegue, de novo, ela não conseguiu se identificar para oficial de justiça. Aí eu ouvi falar que o promotor vai pedir absolvição. Pô, mas foi ele que recorreu, entende? Então o cara se apega no processo quando ele percebe que vai dar tudo errado. Aí eu vou absolver porque eu sou um promotor de justiça, né? Eu tenho o direito de pedir absolvição. Cara, mas então não leva até lá. Então seja justo. Justamente, não tem amor à causa, né? Às vezes, por orgulho ou por amor ao processo, fica levando aí até o final sem necessidade. É verdade, é verdade. Mas voltando ainda à nossa pauta, eu entendo que o júri é uma coisa muito interessante para o advogado, primeiro porque envolve uma questão de mídia, né? Envolve uma questão de publicidade do processo, em que o advogado acaba conseguindo fazer aí um nome, né? Ele acaba conseguindo conquistar o seu espaço no meio jurídico. Tantas pessoas aí hoje ficam em dúvida, porque tem aquele mar vermelho de advogado, cheio de gente. E se você conseguir se destacar no tribunal do júri, é uma possibilidade de você se É a firmar como vitrine, advogado né? criminalista, não é mesmo? Isso mesmo, a vitrine, né, do direito criminal é o tribunal do júri. Depende só da pessoa, né? Mais ninguém. Se ele for bom em destacar, consegue o espaço dele. Exatamente. Tanto pro bem quanto pro mal. O cara tem que estar preparado. Sim, E é pode justamente ter o sobre isso filho que a pé gente vai falar também, hoje. né? Chega lá e faz a lambança, porque a vida está em jogo, né? A liberdade. Então não pode se brincar com a liberdade do outro. Então não pode ser coisa de aventureiro, não. Tem que realmente saber o que está fazendo. É verdade. Bom, vamos lá. A questão da preparação, ela vai começar no momento que a sentença de pronúncia transita em julgado, certo? Então não cabe mais Isso recurso, mesmo. reze já foi julgado, ou se não teve nem reze, transitou em julgado a pronúncia, começa então a preparação para o tribunal do júri, certo? Isso, que é a fase 422. Isso. Em regra, os advogados fazem o que na fase 422? Arrola testemunho e pronto, não é mesmo? Antigamente era assim, né? Agora está mudando. O advogado tem que mais acontecer, cuidadoso, né? Menos desidioso, o advogado mais cauteloso, ele tem feito mais. O que você entende como importante de fazer na fase do 422, Glauber? Olha, questão, né, de informatização, de informática, né, de hoje em dia preparar o plenário ali com data show,
com algumas coisas para levar para os jurados, não só o que está no processo, mas deve ficar claro, porque às vezes não tem um notório conhecimento jurídico, então tem que utilizar desses equipamentos, dessas, né, tecnologia que existe hoje em dia, para fazer um júri melhor. É verdade, é verdade. Mas então, até para poder fazer esse data show, é importante, em primeiro lugar, na minha opinião, a gente conhecer a comarca. Porque, por exemplo, eu vou fazer o júri em Piracicaba. Confesso que é o primeiro júri que eu vou fazer naquela comarca. Eu fui ontem para Piracicaba com meus estagiários e fui ver como é que era a sala, né, o salão do Tribunal do Júri. Queria saber quantos lugares tinham na banca da defesa, se tinha tomada próximo, qual que era a distância que ia ficar dos jurados. Eu quis já visualizar a minha estratégia no momento do plenário, entendeu? Então é Isso importante, é a primeira importante. dica é, vá conhecer, vai pôr o pé lá, né? Para você já saber como se portar nesse momento lá, o que você vai ter que levar. Uma das coisas importantes é, tem quadro, porque eu gosto de desenhar. Se tiver um quadrinho lá com papel ou aquele, né, aqueles noteboards, ou ainda até de lousa, de giz, eu adoro, porque é importante para o jurado, é sempre importante a gente tratar ele com a maior clareza possível. Hoje o Lucas Sá falou, né? Eu nunca vi nenhum jurado ou juiz reclamar que o advogado não foi claro. Aliás, ele foi claro demais. Isso não existe. O que é ruim é quando o cara é muito empolado. A gente tem que evitar a linguagem empolada, muito culta, principalmente no tribunal do júri, não é mesmo? Justamente, tem que ser uma coisa bem clara, né, bem objetiva e que facilite o entendimento do jurado, porque por ele ser leigo, às vezes, no assunto, então tem que deixar bem transparente, né, e usar uma linguagem bastante básica também, sem complicar demais. Se o processo é digital, é importante que a gente faça essa requisição do data show, porque você vai querer mostrar coisas no processo, né? Eu levo o meu Mac, eu levo o meu computador. Porém, é importante que tenha uma imagem maior para que o jurado veja lá. Aí esse é o momento de fazer. No 422 a gente faz a requisição, né? Outra coisa que é Justamente. importante é a gente saber se tem equipamentos de vídeo e de áudio, para não passar uma gafe na hora de você quer mostrar um depoimento e não conseguem ouvir. E você não levou. Ou ainda você não saber mexer nele. Então é importante já ir lá preparado para utilizar os instrumentos que existem, não é mesmo? Familiarizar a estrutura, né, com o ambiente e saber todos os recursos que tem. Porque às vezes o É, que é simples para a gente, né, que é acostumado a mexer com isso todo dia, mas a comarca do interior, por exemplo, não tem isso. Aí acaba complicando. Atrapalha o nosso eu levo o trabalho, quem meu. é prejudicado por isso é o próprio cliente. Eu levo o meu, mas às vezes não dá para não dá para utilizar o seu, não vai ter a propagação do som. É importante sempre saber isso, sim. Outra coisa que é importante fazer nessa fase do 422 é rolar o perito, né? A gente já deve ter falado sobre isso. O perito é a nossa prova mãe, né? A nossa testemunha chave de ouro. É aquela que a gente guarda para o momento ideal, certo? É a carta na manga, né? É o ouro, né? A gente vai mostrar ele só naquela hora, até para não preparar a acusação para vir a quebrar a perícia que foi feita. É momento também de pedir a folha de antecedentes da vítima. Porque é isso que você vai utilizar. Muitas vezes a vítima viva ou até mesmo a vítima morta, você vai conseguir descredibilizar ela através da folha de antecedentes, mostrando os crimes que ela cometeu antes daquele momento do júri. E então, Justamente. nesse E você momento, a tem gente alguma faz esse pedido. testemunha também que fala que a vítima não teve envolvimento com o crime no passado, a própria folha de antecedentes vai provar que ela teve, e aquele depoimento da testemunha ali não merece credibilidade, né? É o momento ainda, isso aqui eu aprendi com o Zazá, tá? Aprendi com o Zanoni no dia da nossa confraria. Eu aprendi a rolar a mãe da vítima como testemunha. Você lembra por que disso, Glauber? Lembra um pouco, viu? É a choradeira. Quando você está Estradeira. fazendo o júri falando lá, encantando o jurado, de repente tem uma mãe de canto lá. Para você quebrar isso, você rola ela como testemunha, não faz pergunta nenhuma, mas espere para guardar ela lá, porque talvez você tenha outra pergunta para fazer ao longo do júri.
E aí ela fica reservada e vai assistir esse... Não vai assistir essa... Não vai atrapalhar a sua dinâmica, né? A sua desenvoltura ao longo dos seus debates. Isso mesmo. E tem a questão também que você gosta, né? Tocou no assunto de levar uma advogada, né? Já está presente também na banca. Isso é importante. Momentos que são importantes, é sempre importante você levar um companheiro, no mínimo um. Um companheiro, seja era mulher ou homem, né? Sendo mulher ou homem. Mulher é muito mais atenciosa, mais delicada, né? Na minha opinião, promotora, é legal você ter uma mulher, porque dá uma quebrada nela, né? Isso, no clima, em geral. Eu acho legal. Outra coisa mas é sempre importante ter esse advogado junto com você, primeiro, porque se tiver algum documento que você quer falar, uma citação, ele já está ali folheando e entrega para você em mãos, né? Na página certa, correto. Até li para você, o próprio depoimento, para não ficar cansativo. Exato, exato. Às vezes você pode intercalar. Quando você é um advogado constituído, você pode intercalar com o advogado que você levar. Quando você é um advogado pela assistência da Defensoria Pública, muitas vezes o juiz não vai deixar o outro advogado falar. Mesmo assim, é importante a presença dele, até para você ter alguém para ir conversando, né? Ir para dialogando, para você não ficar sozinho ali. O advogado sozinho fica moado, é todo mundo contra ele, ele vai acabar se acuando. Tendo alguém junto, ele já cria um pouco mais de postura, ele vai conseguir ter mais desenvolvimento, na minha opinião. Né? É sempre bom estar com um companheiro mesmo. Eu também faço assim quando eu vou fazer um júri aqui. Outra coisa que é legal é que enquanto você está falando, ele está vigiando o promotor. Para ver se o promotor não está de gracinha com o juiz, não está tirando a atenção do jurado, não está... E no próprio jurado também, né? Que às vezes tem jurado que fica dormindo, né? Se dormir, você tem que pedir a nulidade, se for o caso. Bom, é importante nesse momento de preparação do júri, a gente também utilizar o mais... Porque assim, como nós falamos, né? A gente começa no 7-0, né? A gente tem que reverter isso. E a gente tem que fazer tudo que o promotor não faz. Então, se o promotor não vai no local do crime, eu, como advogado, vou. Porque ele não vai fazer isso. Ele tem 2 júris por semana ou 1 júri por semana. Ele não vai se debruçar no caso como nós. A nossa vantagem como advogado particular é que a gente tem muito mais tempo para estudar o processo, né? Com certeza. Então, o mínimo é você ir lá ver. Se você vai juntar as fotos do local do crime no processo, é uma escolha sua. Se vai ser bom ou não para a defesa. Mas você vai ter ido lá, colocado o pé lá, conversado com os familiares, conversado com as pessoas, com os vizinhos, o que eles lembram do caso. Isso muitas vezes dá uma riqueza de argumentos para você utilizar no plenário que o promotor não vai ter tido. Então a gente tem que fazer tudo aquilo que ele não faz. Circuito interno, televisão também próximo, né? Para saber qual o motivo que não teve essas imagens, por que ela não foi juntada no processo. Isso é importante também. É verdade. Às vezes tinha uma câmera lá, a polícia deixou de pegar aquelas imagens e isso pode prejudicar o nosso cliente. Aí nós vamos ser os juízes da prova, né? Se você vai querer juntar ou não, se isso vai ser benéfico ou não para o seu cliente. Cabe a nossa. Um tiro no pé, justamente. Exatamente, tiro no pé, exatamente. Eu vejo que o jurado, assim, o ser humano é um ser muito visual. A gente gosta de ter questões concretas para decidir. Então o jurado ele quer se embasar. Às vezes você faz um belíssimo plenário, você ganha, mas aí ele vem e fala para você, eu julguei a favor por causa daquela prova que você juntou. Você fala, nossa, aquilo foi só um pelinho do ovo, o cara se abraçou naquilo para de foto, imagem, eles se apegam a esse tipo de coisa para abraçar a sua versão, a sua tese. Você concorda com isso? Concordo, isso mesmo. Detalhe, né? Que leva ali, por ser prova, bastante técnico. Tem que levar essa questão aí. Doutor, outra coisa. Tem advogado que tem preguiça de fazer. Tem advogado que tem preguiça de fazer. Ir até o réu para conversar com ele antes do plenário. Às vezes ele está em outra cidade, às vezes ele está longe. Aqui na minha cidade, quando o crime envolve alguma questão de conotação contra a dignidade sexual, ele fica a 200 quilômetros de distância da minha cidade. A gente não pode ter preguiça, né, doutor? Tem que pegar o carro, ir lá e conhecer o cara no presídio, bater um papo com ele, preparar ele pro plenário, não é mesmo? Justamente, tirar a bunda da cadeira, né? Ir lá, correr, ir atrás da pessoa, conversar com ela, acertar tudo direitinho, né? Não ter preguiça em relação a isso, não.
E uma coisa que é importante instruir, mesmo que o seu cliente seja inocente, né? Ele tem que olhar para baixo, se souber rezar, é aquela hora que ele vai rezar tudo que ele puder, porque o julgamento ele vai sair de lá com a sentença dele condenatória ou absolvitória, mas é aquele momento que ele vai ter que se concentrar e pedir para Deus ali e ficar olhando para o chão, porque se ele ficar encarando o jurado, ele está condenado, não é mesmo? Tem que ter humildade, né? Tem que estar ali de forma pacífica, demonstrar que não é uma pessoa periculosa. É. O que me lembra até... E questão também da roupa, né? Questão da roupa, a gente tirar aquela roupa, igual aqui em Minas, a roupa é vermelha. Porque se ele for com aquela roupa aqui no meu estado, é aquela roupa cá, que é abóbora. Se ele for com essa roupa, ele tá condenado já, né? O jurado vai olhar ele. Mas quando é vermelha, né? Igual o uniforme da SUAP aqui de Minas Gerais, lembra sangue. Então. É muito feio. Mostrar que ele é uma da sociedade. E ele vai continuar. E é do ser humano isso, né? Doutor, o que é bem melhor do que antes que era intermediado pelo juiz, você instrui o seu cliente a responder as perguntas da promotoria? Ou não? Não, eu deixo responder. Em determinados casos, sim. Em outros, não. Mas aqui eu tenho... Vai depender do jus puniendi, né? Do da preparação do Ministério Público também, né? Então, se o Ministério Público está preparado, né, você percebe pelas outras inquisições que teve, de testemunha, então na hora que ele vem perguntar para o suposto, né, é réu, então aí você sabe se tem que responder ou não. Depende do tocar da cavalo. É verdade. Mas a maioria dos casos é desse. Quando a gente sabe do processo, é tranquilo ele responder as perguntas também do Ministério Público, porque a gente já está preparado e sabe quais serão as perguntas que o Ministério Público vai fazer. É verdade, é verdade. Vai depender da conotação. Porque se a pergunta for só para ferrar, é melhor que ele fique em silêncio, né? É como eu disse para os meus estagiários ontem, antes de ontem, falei assim, ó, é melhor que a pessoa, né, quando você entra numa sala e as pessoas acham que você é burro, é melhor você ficar em silêncio e as pessoas acharem do que você falar e elas terem certeza. Então, às vezes, o réu é a mesma coisa. Mas quando é assim, é melhor estar silêncio de tudo. Não responder nem as perguntas, nem a defesa fazer pergunta para ele, e nem ele responder pergunta nem do Ministério Público, nem do juiz. Às vezes é necessário fazer assim, né? É até melhor. Às vezes o jurado não vai ver isso com bons olhos, mas é melhor do que ele ouvir o que não vale, o que não pode. Justamente. Porque tem muito cara aí que fala que não deve. É verdade, é verdade. Eu gosto de preparar mentalmente as perguntas todas que eu vou fazer. Tanto para testemunha de acusação, de defesa e as melhores perguntas, elas surgem na hora, não é verdade? Conseguiu me ouvir? Estava meio picado, mas eu ouvi um pouco aqui. Questão de preparar, né? As perguntas. Eu levo todas elas já aí preparado, anotado, né? As melhores de todas aparecem na hora, né? Que aí vai depender do rebolado mesmo do advogado. Até a sequência das perguntas, né? Com o objetivo depois, final. E a gente vai sustentar com base naquilo. Doutor, uma coisa fundamental que poucos advogados fazem também. No momento do questionário, no momento que eu começo as perguntas, eu levanto da banca da defesa, tá? Que é aqui, dou a volta, passo ou pela testemunha ou pelo réu, vou até esse lado aqui dos jurados e faço as perguntas ao lado dos jurados. É melhor porque também, assim, costumo fazer assim. Vem a expressão do cara que está falando, né? Porque se ele falar olhando para a defesa aqui, ele vai falar com a nuca virada para o jurado. E o jurado não vê a expressão dele. Não vê se ele está falando a verdade, se não está, se ele está com medo da resposta, se ele está com medo da pergunta. Principalmente quando tem um jurado que é psicólogo, né? Sim, sim. Costuma ter bastante, Então é importante levantar e ir o jurado fazer as perguntas, né? Isso. Passa mais credibilidade, né? Mais confiança.
Ainda sobre o roteiro, é sempre importante a gente nunca fazer uma pergunta da qual a gente não saiba a resposta, não é mesmo? Justamente, essa pergunta sobre a resposta, né? Isso aí também aprendi com o Zazar, é uma coisa fundamental, porque você tem dúvida, se não sabe a resposta, você tira no pé. Ele atrapalha tudo de uma pergunta mal feita, né? Então, o próprio advogado acaba complicando para o cliente. Você acaba produzindo a prova contra, né? Isso mesmo. É. Chegando já até o final aqui do nosso... Aproximando já do fim da nossa live, doutor, umas questões que a gente não pode deixar de falar. É importantíssimo, se você vai fazer um plenário do júri, que você tenha lido o processo inteiro, não é verdade? Todo. O principal é o advogado conhecer o Código do Processo Penal, né? Saber artigo por artigo, saber ali, porque às vezes o juiz-presidente não sabe, e conhecer o processo todo. Porque eu tenho um juiz-presidente que não sabe do Código do Processo Penal. Então, às vezes, você tem que ensinar para ele, né? Algumas coisas. Outra questão é porque, assim, às vezes vem faltando documentos, né? Hoje em dia o processo é digital, e aí aqui em São Paulo é digital. Aí é digital em Minas também? Ainda. Físico ainda? Físico. Então, Isso. às vezes você vai lá, tira cópia, pede cópia para o cartorário e falta verso. E aí, numa dessas, você perde o júri porque você não viu o verso, né? É importante você conferir os números, conferir os versos que existem, para poder ir com a sua cópia integral para o momento do plenário ou para o momento da preparação para ele. Conhecer cada folha dos autos, justamente. E também não podemos dizer o que eu faço. Eu faço um índice do processo. Denúncia, folha tal a tal. Inquérito, oitiva no inquérito, folhas tais. Laudo necroscópico, folha tal. Defesa, resposta à notificação, audiência. Tudo eu vou levar como se fosse um índice de um livro. Os números das páginas onde está. E aí, se for físico, eu levo já grampeado, separado. Por quê? Porque quando eu for preparar as minhas teses defensivas, que é outra coisa que eu faço, né? Eu faço meio que um texto na minha cabeça, ponho frases emblemáticas para eu ter um roteiro mental e eu levo dessa forma. Quando o promotor eventualmente me apartear, esse roteiro e esse índice me ajudam a não me perder. Certo, se ficar perdido depois, vai entrar no lugar de novo, entrar na linha, não consegue não. É muito feio, né? A gente se Embora perder. tudo, Então, né? e pode acontecer, porque o promotor faz essa parte muitas vezes com esse intuito. Com o intuito de Até quebrar questão aquela emocional magia. também, muita coisa envolve na hora ali, né? Que pode ficar perdido. Então, às vezes faz isso Aí é uma embora tudo. rasteira. Então, é importante a gente já levar isso pronto. Preparar, justamente. Ou seja, a preparação gigante tem que ter, né? Por isso que não pode ficar aventurando aí no tribunal do júri, tem que estar bem preparado mesmo. Eu acho assim, não é impossível, tanto que o senhor fazemos, nós temos essa habilidade que foi desenvolvida. Lógico, eu sempre gostei do som da minha própria voz, acho que todo advogado gosta. Mas, falei isso, tossi. Mas um dia me deram a oportunidade de acompanhar. Então, ser humilde, acompanha outro advogado mais experiente, vai lá, absorve, faz 1, 2, 5, 10 assistências como defensor, né, assistência de um defensor, vai absorvendo o mais possível. Pergunta, né? Qual é a melhor doutrina que tem? A melhor doutrina que tem, tanto o tribunal do júri quanto o processo penal. Né? Todo mundo vai falar um doutrinador, né? Tem no meu caso, Auri Lopes Júnior, muito bom. Mas eu falo que a melhor doutrina que existe é levantar todos os dias cedo, 8 horas da manhã, ter humildade, ir lá e ficar assistindo júri de outros advogados, né? Então, essa é a melhor doutrina. Você vai aprender o que não tem livro. Você vai aprender com humildade. Aliás, isso é outra coisa importante. Vai fazer um júri numa comarca, assiste o júri de outro. Né? Vai uma semana antes e vê o júri anterior, vê como que se comporta o e até tem que ver o comportamento dos jurados, como eu falei aquele mês, né? Fundamental isso. O meu júri de Piracicaba, eu tava, porque como é dia 5 de setembro, eu estava convicto que era o primeiro júri dos jurados, do mês, né? Aí eu descobri que em Piracicaba, eles duram 3 meses. Então, o meu jurado já foi em agosto, setembro, vai ter passado por agosto, julho, agosto e vai para setembro. Ele já está no 3º mês dele. Então, isso é ruim, né? Porque fica cansado, né? Fica calejado, isso é ruim demais, né? É bom pegar no início. Não é bom. Então, deixa para os próximos. Qualquer coisa, faz alguma coisa aí para redesignar esse júri. Então, nesse caso, é um crime que envolve questão sexual, né? De crime que envolveu traição, tudo. Então, o meu jurado já vai ter que ser. Aí já fica uma dica sobre outro tema, né?
de escolha de jurado. Se envolve dor de corno, com todo respeito, né? O homem que foi traído, ele tem que tirar as mulheres. Ele vai ter que ter outros homens lá para sentir a dor dele, né? Para entender. Dele, né? Então é uma coisa mais velha que andar para frente isso. A gente tem que Principalmente fazer. O promotor vai usar isso contra tipo, você. Dane-se, é melhor ele usar isso do que ter mulher lá e condenar meu cliente. Deixa o cara falar, ele vai falar de qualquer jeito. São estratégias, né? Tem que tomar cuidado com isso. Doutor, últimas dicas agora. Uma coisa que eu fiz foi por dica do Mauro Nassif, jurista aqui de São Paulo. Ele falou: se habilite como jurado na sua comarca. Porque você indo como jurado, primeiro que você vai ter essa sensação que o jurado tem de julgar o próximo, né? Que é algo é muito diferenciado mesmo. Também, né? É legal isso. De forma justa. Eu participei de um júri só, depois o juiz de Americana excluiu todos os advogados dos jurados. Não tem mais nenhum advogado que seja jurado em Americana por minha causa. Mas foi uma experiência, eu vivi isso. Se você pode ir na sua comarca, é uma boa dica, porque você vai sentir isso do outro lado, né? E pensamento. vai dos outros também. Né? Ainda serve como experiência. Outra questão que é importante, pouca gente sabe, quando você não foi até o presídio por algum motivo pegar a procuração, de repente você foi contratado só para o plenário, às vésperas do plenário, não há necessidade de você ir até o presídio pegar a procuração, a não ser que você vá com o intuito de conversar com o seu cliente, que é importante, que nós falamos. Mas às vezes é bola na fogueira, é para véspera ou vésperas que você foi contratado. Não há necessidade de juntar por escrito a procuração, sabia disso? Vai constar em ata? Ela chama procuração apudiacta. No momento que o réu for interrogado, o juiz vai falar: quem é seu advogado? Meu advogado é o Glauber Paiva, meu advogado é o Renan Pará. Consta em ata e acabou. Porque ele verbalizou a procuração dele. Interessante, né? Isso está no 266 do CPP. Chama procuração apudiacta. Bacana demais. Poucas pessoas sabem disso. Doutor, outra coisa que poucas pessoas sabem é que urina na mão remove a pólvora. Mas isso a gente não conta, tá? Não conta, deixa quieto. Vou responder uma pergunta de uma pessoa, do doutor Antônio Guerra. Ele mandou essa pergunta antes de começar a live, né? E hoje eu percebi que muita gente mandou aqui e foi impossível acompanhar porque a gente estava aqui entretido, né? Eu não tive essa habilidade de ficar lendo e conversando com você. Eu não sei se você conseguiu pegar uma pergunta ou outra aí. Não consegui pegar também muita coisa, não. Qualquer coisa, outro dia a gente faz uma sessão só para responder as perguntas. Gravada, né? Tem que ser um dia que é melhor também, até a rede. Mas a pergunta do Antônio Guerra foi a seguinte: qual estratégia quando a acusação se funda na palavra da testemunha já morta, que falou no IP, no inquérito policial somente? O que você acha? Repete, não ouvi direito. Qual a estratégia quando a acusação se funda na palavra da testemunha já morta, que falou no inquérito policial somente? O principal é saber por qual motivo essa testemunha morreu, né? Jogar a causa da morte deve tirar a credibilidade dela. Eu acho o seguinte, não é nem isso, na minha opinião. Considerando que não houve o contraditório, já que era inquérito policial, então não é prova, é indício de prova. E se o Ministério Público está embasando a acusação só em indício de prova não é suficiente para condenar. Aí tem que absolver por insuficiência de prova. Justamente, isso é bom. Não é verdade? Então isso acontece. Agora, se ele foi um caso aqui, variando, tem que ficar mais difícil. Eu tive um caso em Americana, Glauber, que o advogado... Aliás, eu era o advogado, estava junto com a doutora Espadinha, que já faleceu, e o nosso cliente ele havia sido preso e alegou, né, foi um homicídio consumado na linha do trem de Americana, e ele se apresentou e falou que foi legítima defesa. Então, como ele se apresentou e alegou já uma excludente de licitude, liberaram ele. Só que ele era um andarilho. Ele sumiu, nunca mais apareceu. Como tinha alguém já confessando o crime, a Polícia Civil não se preocupou em produzir novas provas. Já tinha alguém confessando. Aí ele sumiu. Aí anos e anos guardado o processo. Aí começou a ter, pela Lei Nova de 2008, os júris à revelia, que são os júris sem a presença do réu. Aí chamaram a gente para fazer o júri desse cara. Sabe qual foi a minha tese defensiva? Eu neguei que foi ele. Eu falei, não foi ele. A única prova que tem é o indício de prova da confissão, mas a confissão isolada dos autos, ela não é suficiente para condenar. Pedir pela negativa de autoria. Isso tem confessado. Né? Então, veja, o cara falava assim, fui eu. E eu falei, não foi você, não. A polícia se contentou com isso?
e não procurou outros meios de prova, né? Ah, tinha alguém já falando Totalmente que errado. precisam Porque muitas vezes procurar. não quer trabalhar, não quer correr atrás, o que acontece, né? Devido ao grande número que tem de homicídio, de apurações, não faz o trabalho bem feito. A falha, na verdade, foi dar liberdade provisória para alguém que era um andarilho que não tinha o local certo. Onde é que você vai citar um cara que não mora em lugar nenhum? Só sobre edital mesmo. Quem que lê? É, exatamente, fica ficto, né? Fica de mentira. É Doutor, difícil, né? vamos concluir? Eu gostei muito, foi um prazer fazer essa live com você. Prazer foi meu, espero aqui em Minas Gerais, BH, né? Vou fazer umas parcerias, que tiver de tóxico aí, estou aí aparecendo, que tiver de juro aqui, você vem também. Combinado. Vamos que vamos. Fechou então, professor. Humildade, né? Aprendendo com os mais velhos, igual temos nossas referências aí, e conquistando nosso espaço, porque tem para todo mundo espaço. Então é trabalhar bem, com dedicação, com amor, né? Levar a coisa a sério, que liberdade com o outro não se briga. É verdade, é verdade. Mas eu admiro muito o seu trabalho, estou aqui observando Também. sempre e Foi acompanho. legal demais conhecer pessoalmente aqui, né? Espero encontrar nesse Brasil lá fora aí. Ó, precisando de qualquer coisa em São Paulo, estou aqui à disposição, tá bom? Mas eu te agradeço, aquela vez que você mandou o inquérito lá, serviu demais também, que eu te pedi, né? Bom, foi super rápido, super generoso, obrigado. Irmão, eu vejo você, assim como eu sou para você, longa-manos. A gente é a extensão do escritório um do outro em cada lugar do país. Se Deus quiser, a gente vai conseguir isso no estado, em todos os estados, e a gente vai ter uma advocacia mais forte, mais unida, dos advogados criminalistas, porque a gente sabe que o promotor está se preparando cada dia mais para condenar, e a gente tem que se preparar para trazer a justiça, para trazer a absolvição ou a melhor tese para o nosso cliente, não é verdade? Isso mesmo, com certeza. Pode contar sempre comigo, mandar um abraço também para quem assistiu, né? Para seguidores, amantes do direito, advogado, todo mundo. Grande abraço. E é isso aí, continuar lutando sempre, em prol de justiça. Um abraço a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite, com Deus. Fazer um churrasco agora, porque o pessoal da equipe aqui do escritório estão aqui, estão esperando para terminar a live e fazer o churrasco agora. Ah, que beleza. Eu vou fumar um charuto. Aqui, o dia que você vier aqui, eu vou fazer a picanha, do jeito que eu gosto. Eu Vamos vou sim. fazer a picanha aqui pra gente. Valeu, um abraço. Beleza? Com Deus. Abraço.